Olá, meu nome é Estefânia, eu sou estudante da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Eu estou no quarto semestre de Matemática e Licenciatura. Esse é mais um vídeo avaliativo, no qual eu vou desenvolver um exercício de análise real 1. Esse exercício está na seção 2.8, que é sobre densidade, no capítulo 2 do livro do Maurício Zan, de Análise Real 1, e ele envolve o teorema 2.43 e é o exercício 1 da página 86. Bom, vamos à interpretação e à resolução desse exercício. O exercício nos diz o seguinte: seja um A maior que zero um número real, qualquer fixado, e x e y pertencente aos reais, tais que x seja menor do que y, mostra que existe um Q pertencente aos racionais, tal que esse Q vezes esse A, que é maior do que zero, que é um número real qualquer fixado, esteja entre x e y. No caso, que essa multiplicação de Q vezes A seja maior do que x e menor do que y. Considerando que A é maior do que zero e que x é menor do que y, como nos diz o exercício, a monotonicidade da multiplicação nos diz que se x é menor do que y, então x vezes a é menor do que y vezes a. Então, mesmo tendo uma constante positiva, ou seja, com a maior do que zero, que esteja multiplicando os dois lados, ainda assim um vai ser menor do que o outro. No caso, x vezes a vai ser menor do que y vezes a. Como é uma propriedade da multiplicação, é uma propriedade aritmética, que temos a propriedade de adição e a propriedade de multiplicação. E a partir de manipulações dessas duas, a gente consegue chegar em subtração e divisão. Nesse caso aqui, por manipulações, a gente chega na divisão. Então, x dividido por a vai ser menor que y dividido por a. Por manipulações dessa situação, onde x multiplicado por a ainda assim é menor do que y multiplicado por a. Nesse caso, com o x dividido por a e y dividido por a pertencente aos reais. O capítulo 2, no qual referimos esse exercício, ele fala sobre o corpo dos números reais. A seção 2.8 trata sobre densidade, que é o ponto principal que a gente quer resolver esse exercício. Nessa seção, a gente tem um teorema, o teorema 2.43, que ele diz o seguinte: a densidade dos racionais nos diz que se x e y pertencerem aos reais, com x menor do que y, então existe um Q pertencente aos racionais, tal que x é menor do que é menor do que y. Ou seja, esse Q ele é maior do que x e ele é menor do que y. Bom, considerando que tendo um fator, uma constante, sendo ela maior do que zero, no caso positiva, tanto multiplicando, tanto dividindo o x ou o y, nos dois casos, ele vai ser, o Q, no caso, vai ser maior do que x e vai ser menor do que y, mesmo tendo um fator multiplicando ou dividindo esses dois, no caso x e y. Então, como anteriormente a gente encontrou que o x dividido por a era menor do que y dividido por a, então segue que x dividido por a é menor do que é menor do que x dividido por a. Então, o q é maior do que x dividido por a e o q é menor do que y dividido por a. Bom, a gente quer encontrar que esse q seja multiplicado por um a, sendo ele maior do que zero. Então, se a gente multiplicar um a maior do que zero em ambos os lados, a gente vai encontrar um a que multiplica x dividido por a, menor do que q vezes a, que é menor do que y dividido por a vezes a. Nesse caso, temos o q vezes a maior do que a vezes x dividido por a, e o q
vezes A menor do que Y dividido por A vezes A. Então, como nesse caso aqui os A se cancelam, é um modo de simplificação, a gente consegue obter que o x é menor do que Q vezes A, e esse Q vezes A é menor do que Y, como o exercício pedia para a gente mostrar. Essa foi a resolução do exercício. Apesar de ter sido curto, eu acredito que tenha sido uma resolução não muito difícil de entender. São coisas assim que é fácil de se enxergar, manipulação. Em resumo do exercício, obter informações e realizar as manipulações necessárias, e a gente consegue chegar no que o exercício pedia para a gente mostrar. Tendo base em densidade e nos que os teoremas apresentavam na sessão, foi uma resolução tranquila. Espero que tenha sido de bem entendimento. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima resolução.